porque após aquela polêmica envolvendo a suspensão da isenção tributária para pastores, o governo federal criou um grupo de trabalho justamente para discutir essa regulamentação da imunidade tributária para os religiosos. Hoje, os integrantes da bancada evangélica na Câmara dos Deputados se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para discutir essa suspensão. Vamos acompanhar. Não existiu nenhuma quebra de princípio em termos de leis no país. O ato só regulava, ele só esclarecia. Agora a gente vai construir esse momento de forma que o ato ou seja restabelecido com os ajustes que tenham a clareza que a gente precisa, mas que respeite também os indicativos que o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União apontam, e com isso a gente vai ter um ato claro, cristalino e mantido, obviamente, aquilo que nós queremos, que é a clareza de como o órgão fiscal do Brasil deve lidar com as instituições religiosas do Brasil. Com essa mudança, as verbas que os líderes religiosos receberam pelo tempo dedicado às igrejas passam a ser consideradas como remuneração e serão tributadas. O deputado federal Marcelo Crivella, que também participou desse encontro, falou sobre a aplicação da imunidade tributária na prestação de serviços pela comunidade religiosa. Vamos acompanhar. Fala sobre a imunidade dos templos religiosos. Alcance também os tributos que incidem sobre o consumo de bens e serviços. Então, quando a igreja for, por exemplo, fazer uma obra, ela vai comprar areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, ela paga o cimento, mas não paga o imposto. Quando ela for prestar serviço, ela for fazer uma creche, um asilo, um orfanato, um convento, ela paga todos os bens que ela comprar, uma geladeira, um fogão, uma cama, um uniforme, o que for, mas não paga o imposto. Essa é a PEC 5, que eu diria a vocês, consolida a imunidade dos templos religiosos. O governo está ajudando. O governo tem interesse de que as igrejas se desenvolvam e prestem o trabalho espiritual e social que todo o povo brasileiro precisa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entende que há uma politização sobre essa medida e garantiu que vai acionar a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Acompanhe. Para isso é que a Advocacia Geral da União vai ser acionada. Eu falei ontem com o ministro Jorge Messias para pôr um fim a essa discussão do que quer dizer. E para evitar também interpretações de que é ato de governo. Isso. Existe uma coisa que chama Estado brasileiro. A Receita Federal é um órgão de Estado, como o Banco Central é um órgão de Estado. Não está aqui para atender governo, atender particular, está aqui para atender a lei. Muitas repercussões negativas, o governo agora anunciando a criação de um grupo de trabalho para discutir justamente a mudança na legislação e tentar achar um meio termo. Alan Gani, o que é possível ser feito e quais são as perspectivas diante disso? Olha, veja, a lei sempre existiu, Caniato, isso no governo Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, um entendimento de que se determinada atividade religiosa, nem vou falar aqui de igreja, porque isso vale para qualquer atividade religiosa, ela está usando aquilo como uma fachada para um negócio, a Receita Federal ela está autorizada a tributar. E eu acho isso correto. Acontece que isso é exceção. E aí no governo Jair Bolsonaro houve uma orientação para falar, olha, Receita Federal, tributem apenas essas exceções, porque a maior parte das igrejas exerce um trabalho de culto religioso, de caridade. Só para traduzir para a nossa audiência, a exceção seria o quê? Uma igreja acaba remunerando um contador que deveria ser registrado na carteira profissional, mas ele acaba recebendo como pastor. Ele não é pastor. Na verdade, a igreja está lá, ela tem um grande negócio, ela vende, né, uma série de bens, serviços, vende atividade religiosa, tem toda uma estrutura por trás de uma empresa. Aí a Receita Federal fala, não, peraí, isso aí não é atividade religiosa, isso é uma empresa, vai lá e tributa. Como assim? Durante a Operação Lava Jato, tributaram partidos também, porque entenderam que ali havia todo um sistema de distribuição de propina, de recursos, né? E entenderam aquilo como uma atividade econômica e tributaram. E está correto. Só que isso é exceção. A gente não pode se balizar pela exceção. O que o Jair Bolsonaro fez, ele deixou isso claro. Falou, olha, Receita Federal, isso é exceção.
né, o governo dele. A maior parte não é assim, a maior parte não é maçã podre, não está correto tributar, porque são doações, ajuda de custo para esses pastores, né? Então tem essa ideia que parece que toda a igreja, e principalmente a igreja evangélica, não, está exercendo uma atividade ilícita, econômica para ganhar dinheiro. Não. É exceção. Tanto é que tivemos casos no passado, daquele casal que foi até preso nos Estados Unidos, e houve tributação, mas veja como isso é exceção. Não é a maioria das vezes que isso acontece. E não vale só para a igreja evangélica não, Caniato. Isso daí vai pegar todo mundo, igreja católica, evangélica, culto espírita, tudo, Umbanda, tudo. E aí tem um erro jurídico. Por quê? Porque eu não posso firmar uma relação trabalhista em cima de uma doação. Não faz o menor sentido isso. E há um erro político também. E olha que loucura. Porque o presidente Lula, recentemente, não queria se aproximar da bancada evangélica. Fazendo isso, você vai se aproximar da bancada evangélica, vão ter meia dúzia de pastores que vão lá beijar a mão para conseguir algum benefício, a maioria vai se voltar contra. Então também há um erro, além de jurídico, político aí. Esse é um excelente ponto, né, Cristiano Beraldo? Quais podem ser as consequências políticas desse ato? Você, Cristiano Beraldo, falávamos sobre as consequências políticas desse ato. Vimos um 2003 de muitos altos e baixos na relação do Executivo Federal com o Congresso. A bancada religiosa, sobretudo a evangélica, é muito numerosa, poderosa, influente, né? Quais podem ser as consequências políticas após a tomada dessa medida? Pegou mal, né, Caniato? Pegou mal, o governo sentiu claramente. E aí, para amenizar a sua imagem diante do público evangélico, sobretudo do eleitor evangélico, escalou Marcelo Crivella, que foi ministro da Pesca durante o governo Dilma. Bem lembrado. E está aí ele fazendo coro, dizendo que o governo é maravilhoso, que o governo se preocupa muito com as igrejas. Uma encenação política, puramente. Ele foi ali atuar, ter o papel de ator nesse imbróglio, tentar resolver este imbróglio. Então fizeram ali uma encenação de que está tudo bem. Mas para a gente saber se efetivamente está tudo bem, a gente tem que ouvir o outro lado, que é a grande massa da igreja evangélica, que não tem envolvimento político, mas que está lá fazendo o seu trabalho. Aliás, não só evangélica não, porque essa medida afeta todas as igrejas. Então aquelas pessoas que estão lá atuando, lutando, muitas vezes precisam fazer reforma numa igreja, estão ali suando para conseguir doações, porque não é igreja no centro de São Paulo, lugares nobres, Rio de Janeiro, não, lá no interior do interior. O padre, o pastor estão ali suando a camisa para mobilizar a comunidade para conseguirem fazer, às vezes, uma pequena obra que pode significar a preservação de um templo religioso. E aí essas são as pessoas mais afetadas, porque agora vão ter que pegar o dinheiro dessas doações e fazer contribuições que até então não estavam ali dentro do seu já magérrimo orçamento. Então, quando a gente fala, a gente sempre lembra das grandes figuras que aparecem aí, que estão para cima e para baixo, claramente a gente vê que estão numa condição muito boa, mas a religião como um todo não se faz dessa forma, não. E eu também gostaria de destacar, para encerrar, Caniato, a fala do ministro, que diz que o Bacen, assim como a Receita Federal, são órgãos técnicos. Eu fiquei emocionado, porque não havia esse pensamento quando o Roberto Campos Neto foi fritado dia após dia pela equipe do governo, fosse no rádio, fosse na televisão, fosse na internet, fosse onde fosse. E depois as indicações que vimos eram indicações daqueles que estavam alinhados com o pensamento do governo. E me diz que Receita Federal técnica é essa que gera o maior volume de litígios no Brasil,
que depois acabam com bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro do contribuinte que precisam ser devolvidos em forma de precatório, porque o contribuinte tem que ter dinheiro e paciência para brigar por décadas contra o governo, para ver o seu dinheiro de volta em razão deste corpo técnico maravilhoso não ter tido a coragem, muitas vezes, de dar uma decisão em favor do contribuinte. Então não vejo absolutamente nenhum comportamento técnico, nem na Receita Federal, nem no Bacen e nem inúmeras outras instituições do governo. Só para fechar rapidamente, enquanto o Beraldo toma uma água, você, Mota. Olha, se o meu comentário tiver que ser curto, ele vai se resumir a isso. Marcelo Crivella foi candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2020 com o apoio de Jair Bolsonaro. Ele foi apresentado aqui no Rio como sendo o candidato da direita. A direita carioca não concordou e quem acabou eleito foi Eduardo Paes. Por essa matéria, nós vemos que a direita carioca tinha razão, né?